senão será nulo. Olha só que legal. E haverá sanção tácita. Poderá ser total ou parcial. No veto parcial, o presidente não poderá vetar palavras ou expressões. Veja o artigo 66, parágrafo 2º. Eu trouxe já aqui para você. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea. O veto é irretratável. Uma vez vetado, não poderá voltar atrás. Fazer um parênteses aqui. Agora, a sanção. Ele sancionou uma lei. Mais na frente, o presidente da República, como um ator constitucionalmente estabelecido para propor ação declaratória de inconstitucionalidade, ele fica impedido de propor ação declaratória de inconstitucionalidade por ter sancionado uma lei, ou seja, no outro exemplo que eu trouxe, Jair Bolsonaro, que disse que anuiu, ou seja, sancionou a vacinação compulsória. Hoje, hoje, ele pode bater nos peitos e dizer que é anti-vacina e propor uma ADI para a lei que anteriormente ele sancionou? Pode. Tranquilamente. Tranquilamente. Pode. Tranquilamente. Voltando ao nosso assunto, isso é só um parênteses. O veto, ele é irretratável. Certo? O veto é irretratável. O veto é supressivo, ou seja, sempre para suprimir algo, nunca para acrescentar. O veto é superável ou relativo. O que quer dizer isso? Ele vetou. E aí, morreu? Acabou? Não. A matéria vai ser devolvida à casa iniciadora. E nas duas casas, ao mesmo tempo, vão discutir as razões do veto. E por maioria absoluta, podem derrubar o veto. Eu vou repetir. Quando o presidente da República ele veta, ele vai devolver o projeto de lei para casa. As duas casas, ao mesmo tempo, conjuntamente, eles vão trabalhar as razões do veto. E por maioria absoluta, obrigatoriamente nas duas casas, eles podem derrubar o veto, as razões do veto. E aí, depois, promulgação. Devolve para o presidente para ele promulgar. Aí vai ter aquela questão, né? Ele pode querer não promulgar. Se ele não promulgar, aí o vice-presidente vai ter que promulgar. Certo? A gente vai ver isso aqui mais à frente. Ou seja, o veto ele é superável ou relativo. É relativo e passivo de superação. Volta ao Congresso para apreciação em sessão conjunta, como a gente afirmou, no prazo de 30 dias, com quórum de maioria absoluta em votação aberta. Então, não esqueça, o veto ele não é a última fronteira. Puf, acabou ali, não. Vai voltar para o parlamento no prazo de 30 dias, em sessão conjunta, vão trabalhar as razões do veto. E dessa forma pode ser quebrado. Agora, para um quórum específico, um quórum de maioria absoluta. Sigamos, estamos acabando aqui. E aqui, pessoal, eu trago o artigo 66, que eu quero que vocês leiam. Daqui eu vou destacar com vocês, principalmente, o parágrafo 1º, que vai dizer que se o presidente da República considerar o projeto em todo ou em parte inconstitucional, e por ser inconstitucional aqui, a gente chama de veto jurídico. Já estamos acabando a aula, porque eu também já estou com a garganta coçando. Peço mais 15 minutinhos para vocês, certo? 15, somente. Eu não aguento mais que isso. Inconstitucional. Ou contrário ao interesse público, e nesse caso a gente vai ter um veto político. E aí, total ou parcialmente, no prazo, não esqueçam esse prazo, que é 15 dias, úteis. Pessoal, 15 dias úteis. Cuidado nisso aqui. É pegadinha de prova clássica. Essa aqui é clássica. Vai dizer que é 15 dias corridos. Certo? Ou seja, não para em feriado, em sábado ou domingo, não. É 15 dias úteis. Certo? Contados da data do recebimento e comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Senado, pegadinha clássica também, vai dizer que é da Câmara dos Deputados, não, do Senado,
Federal os motivos do veto. Destaco, esse parágrafo primeiro é de suma importância, você tem que estar com ele na cabeça, certo? O que mais aqui? O parágrafo segundo, olha só, esse aqui cai muito em prova, certo? Muito. Destaco para você também, que somente abrangerá texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea. Parágrafo terceiro. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do presidente importará sanção. Ó. E aqui a gente destaca que isso aqui se chama veto. Perdão, gente, que veto, pelo amor de Deus. Aqui é a famosa sanção tácita, certo? Silêncio, ultrapassados 15 dias úteis. Quarto, o veto do presidente será apreciado em sessão conjunta, dentro de 30 dias, a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta. Ou seja, essa rejeição é referente ao veto. É a famosa quebra do veto. Como se chama, né? Quebra ou derrubada do veto. Parágrafo 5º, se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação ao presidente da República. Olha só que humilhação. Volta para ele para que ele promulgue. Mas veja bem, não satisfeito, esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4º, ou seja, os 30 dias, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação final. E o parágrafo 7º diz o seguinte: se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, olha só, aqui a gente teria que, assim seria a ordem mais legal para entender. Ou seja, votou, foi derrubado o veto, foi derrubado, voltou para que ele promulgue. O presidente da República está sendo humilhado. Ninguém gostou do veto dele e agora ele vai ter que promulgar. Mas ele é tão ruim, tão carne de pescoço, que ele diz assim: não vou promulgar. Tô nem aí, eu faço o que eu quiser. Quem manda em mim sou eu, a vida é minha. Não vou promulgar. E foda-se. Dentro de 48 horas. Não promulguei e acabou-se. Aí, nos casos do parágrafo 3º e 5º, o presidente do Senado promulgará. E se este não fizer igual prazo, aí o vice-presidente da República, vice-presidente do Senado fará. Não vai para vice-presidente da República, nem toca aqui, a lei nem está dizendo isso. Eles vão querer dizer que vai ser o vice-presidente da República. Não, não, não. O presidente foi humilhado, quebrou o veto. Voltou para ele, ele é carne de pescoço. Não vou promulgar. Foda-se, quem manda em mim sou eu. Vai para o presidente do Senado. Se ele, em 48 horas, também é carne de pescoço, diz: não tô nem aí, eu tô com o presidente e não abro. Não vou promulgar isso aqui. Aí, o vice-presidente do Senado, ele é obrigado a promulgar. E aqui a Constituição diz, aí ele não pode ser carne de pescoço. O único que não é carne de pescoço na nossa historinha é o vice-presidente do Senado. Pessoal, esse artigo 66 é como eu disse: lê, relê, lê, relê, e tá com ele na cabeça para o dia da sua prova. Por fim, a nossa terceira fase, para a gente acabar agora a nossa aula. A fase complementar. É a fase de integração e eficácia. Por exemplo, já existe a norma, ela já é válida, agora ela vai se tornar eficaz. Simples. Que se dá com a promulgação e publicação. A promulgação é o atestado de existência da lei. A publicação é um ato de publicidade, publicização, ou seja, dar conhecimento a todo o território nacional, todos os cidadãos. Aqui há dois atos distintos: promulgar, oficializar no caso, e publicar, dar conhecimento. A promulgação é o atestado de existência da lei, ou seja, consubstanciando que a ordem jurídica foi inovada, um ato declaratório que a lei já surgiu. E a publicização é o ato de dar ciência a todos os nacionais, não é isso? E se dá pelo Diário Oficial. Sigamos. Eu quero que dê atenção aqui
A gente já viu esse artigo da LINDE, mas eu quero só mostrar para vocês essa lei 95 de 98, essa lei complementar, que diz o seguinte, o artigo 8º dela. A vigência da lei, a regra, pessoal, não é aqueles 45 dias da LINDE Binan, certo? A regra é a lei indicar, você pode pegar qualquer lei. No final, ela vai dizer assim, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Ou então, essa lei, ela vai entrar em vigor decorrer de 180 dias, por exemplo. É o que diz aqui, ó. Isso vem dessa lei, complementar 95, que diz o seguinte, a vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento, reservado a cláusula entre em vigor na data de sua publicação para as leis de pequena repercussão. Parágrafo 1º. A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam períodos de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo entrando em vigor no dia subsequente. As leis que estabeleçam período de vacância deverão utilizar a cláusula esta lei entra em vigor após decorridos o número de dias, como a gente é cansado de ver em qualquer lei, certo? Gente, minha garganta já chegou no limite, certo? Está começando a ficar arranhada aqui. Então, eu peço que nós encerremos a aula de hoje, a partir desse ponto, e prosseguimos na próxima semana, já que sábado a gente vai começar direitos e garantias individuais,